Vambora, Tchau, vamos Vera. falar sobre essa multa, né? Tem muita gente aí perguntando, nossa, mas é isso? O Lula vai ter que pagar uma multa de 250 mil reais? Foi a multa imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral ao presidente Lula e à coligação Brasil da Esperança por impulsionar uma propaganda que foi considerada negativa contra Bolsonaro nas eleições de 2022. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. Um vídeo que foi divulgado nas redes sociais chamava Bolsonaro de incompetente, mentiroso e desumano. Além disso, mostrava aquelas imagens, né, que acabaram repercutindo muito do Bolsonaro, fingindo que estava com falta de ar, e isso foi explorado na campanha eleitoral pela campanha de Lula. Carmen Lúcia ressaltou que a publicação não promovia o então candidato Lula, e sim trazia o conteúdo negativo ao seu adversário. E por isso a multa de 250 mil reais que Lula terá que pagar. Uma pergunta que até o pessoal começa a fazer aqui, ô Josias, essa multa é paga pelo próprio presidente Lula? Não, é pela campanha dele, né? Pela coligação. E quem recebe esse dinheiro vai ser o próprio Bolsonaro? O pessoal perguntando aqui, Josias. Não, a multa é imposta à coligação e sai do fundo partidário, né? Ou do fundo partidário do PT, ou as legendas se cotizam para fazer o pagamento proporcional, mas não sai do bolso do Lula nem vai para o bolso do Bolsonaro. Sai do fundo partidário e volta, o partido deixa de utilizar aquele recurso que volta para o cofre da União, né? Agora, essa multa, Fabiola, ao impor essa multa de 250 mil reais à campanha do Lula por impulsionar uma propaganda negativa contra o Bolsonaro, o TSE como que atestou o óbvio, né? Na sucessão de 2022, a pancadaria roncou dos dois lados. Isso não foi a primeira vez que aconteceu e não será a última. Agora, uma penalidade como essa, que é imposta mais de um ano e meio depois da abertura das urnas, ela serve menos como corretivo do que como estímulo à reincidência, né? Fica ainda mais realçada a dificuldade da Justiça Eleitoral de evitar a reiteração de baixarias durante as campanhas. O eleitor sempre perde alguma coisa quando a exposição dos esqueletos dos candidatos prevalece sobre a exibição de programas de governo. As pancadas, evidentemente, não explicam o resultado que saiu das urnas em 2022. O que houve em 2022 foi um plebiscito para decidir se o obscurantismo, o negacionismo, o golpismo deveriam ser mantidos no comando ou expulsos do Palácio do Planalto. Então, prevaleceram, por pequena margem até, a democracia e o bom senso. E Bolsonaro foi mandado de volta para casa mais cedo. Primeiro presidente da República, desde a criação do Instituto da Reeleição, que não obteve do eleitorado uma autorização para exercer um segundo mandato. Nesse contexto, essa peça que levou à punição tardia do TSE, um vídeo que chama o Bolsonaro de incompetente, mentiroso, desumano, não passa de um asterisco, evidentemente, né? Até por essa razão, a campanha do Lula poderia ter passado sem esse vídeo. Evitaria a multa e evitaria essas comparações que nivelam por baixo, né? Obviamente, isso daqui não teve a menor influência no resultado da eleição, que foi, como disse, um plebiscito para decidir se a precariedade, a desqualificação poderiam permanecer no Palácio, mas não ajuda, né? E sempre que isso ocorre, baixaria, e nós estamos vivenciando muito isso, sobretudo depois que a, a propaganda na televisão foi turbinada pelas peças divulgadas nas redes sociais, né? Então, acho que a justiça eleitoral tem que ser um pouco mais célere para tentar, pelo menos, fazer com que, em campanhas futuras, a gente tenha um pouco mais de debate de ideias e menos de exposição de esqueletos, Fabiola.
E isso está um pouco, Sakamoto, até eu queria te perguntar, dentro dessas discussões do ódio nas redes sociais, né? Até que ponto mensagens assim, vídeos assim, podem estimular essa questão do ódio ou não? Você vê coisas diferentes? Olha, Fabiola, a gente acho que tem, o Josias colocou bem, eu só complementaria o seguinte, né, que a gente está num momento complicado, a gente está num momento em que o gênio não voltou para dentro da lâmpada. A gente fica com aquela impressão de que depois de que aconteceu no 8 de janeiro e depois de todos os ataques à democracia, houve uma sensibilização da população de uma maneira geral, houve uma sensibilização das instituições da República com relação à ódio, à intolerância, ou mesmo nas redes sociais, e não houve. Em primeiro lugar, não houve. Eu estou falando de uma forma genérica antes de entrar na questão efetivamente de impulsionamentos políticos e afins, mas não houve. Né? A gente está apenas num período num interregno que vez ou outra dispara novamente ataques, né? Quando há algum evento público. Né? O fato é que quando começarem as eleições agora em agosto, né? O período eleitoral em agosto deste ano, né? A gente vai ver novamente eclodir uma série de tragédias e desgraças. Por quê? Porque aquele caldo que gerou todo aquele ódio, intolerância durante as eleições, toda aquela desinformação, toda aquela mentira está lá ainda, né? E muito à direita, mas também na esquerda, né? Quando direita não, extrema direita, mas também presente na esquerda, né? Não tenho dúvida nenhuma com isso. O que acontece é que as plataformas não foram tirando, é claro, alguns atos e algumas ações que foram feitas pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério da Justiça, as plataformas não foram incomodadas. O Congresso Nacional não incomodou as plataformas no que diz respeito à regulamentação. O algoritmo das plataformas continua gerando essa ultrapolarização, né? Quando a gente fala de ultrapolarização, as pessoas acham que é só as lideranças que acabam gerando essa ultrapolarização ao bombarem seus conteúdos contra o outro lado. Não, a forma como as redes estão estruturadas também bomba essa outra polarização. A gente tem um algoritmo em que faz com que as pessoas consumam o conteúdo que elas desejam ouvir. Então, se a pessoa tem um preconceito, ela quer receber mais informação sobre esse preconceito. São bolhas. O algoritmo faz isso para que você fique mais tempo nas redes, consumindo anúncio e produzindo conteúdo gratuitamente. Isso não mudou. O grosso disso não mudou. Né? Algumas redes, por conta dessa última resolução do Tribunal Superior Eleitoral, estão mais cuidadosas. Algumas plataformas já até estão tirando o freio. O Google falou: olha, não vou impulsionar anúncio porque eu não tenho como fiscalizar este ano. Mas outras redes têm. Né? E vai ter muito problema. Por quê? Porque a gente não tem uma lei, a gente não tem uma regra. Né, Arthur Lira engavetou, né, a 2630, né, que regulamentava as redes sociais, e ponto. Né? O fato é que, como disse a representante das Nações Unidas, né, ela, aqui no fórum no Brasil, no G20, sobre a questão das redes e tudo isso mais, dá para você ter liberdade de expressão nas redes sociais e, ao mesmo tempo, regular. É a mesma coisa que na vida offline. Dá para você ter liberdade de expressão aqui na vida offline e, ao mesmo tempo, ter limites para você não destruir o outro, não atacar o outro. Dito isso, e aí fazendo um comentário bem rápido sobre essa questão, é justo que o governo pague, né? Que a campanha de Lula pague, na verdade, isso, né? E o pau que bate Chico vale para Francisco também, né? Então, a gente precisa ficar atento, porque uma série de decisões eleitorais ainda vão ser tomadas. A gente viu alguns julgamentos, mas não é que acabou. Daqui até o ano que vem vai ter julgamento, né? De questões eleitorais, e a gente vai ver outros casos que nem esse, que eles sirvam de forma didática para ajudar a colocar as campanhas nos eixos, né? Cobrando valores altos, né, das campanhas. Agora, você não vai resolver a questão se não regular as redes. Só com multa e só com pressão econômica também não vai resolver. Precisa regular as redes. E torcer para que os donos das redes sociais não venham atacar o judiciário brasileiro, como aconteceu.